Eu falava pra minha mãe que eu ia pra catequese, mas eu ia jogar bola. Minha mãe tá vendo hoje, tô vendo, eu acho que ela nem sabe. Como é o nome dela? Rosana. Ó, a Rosana, agora. Então eu ia... Nunca é tarde pra corrigir um filho. É. Olá, mais um podcast para abençoar a sua vida. Mas antes, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Deus te abençoe. O Senhor é bom o tempo todo, Ele é bom. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Se você não tem experimentado a bondade de Deus, é um desafio para você. Prove, experimente, se lance, decida. Eu vou ter experiências com Deus, eu vou descobrir Deus. Existe um livro chamado Os Caçadores de Deus. Os caçadores de Deus dessa geração são aqueles que buscam o Senhor. Aqueles que não estão satisfeitos com a vida que têm levado, não estão saciados com o pouco que têm bebido, eles querem mais, buscar mais. Então que você busque o Senhor em todo o tempo e prove de sua bondade, de sua fidelidade, do seu poder e do seu amor. Hoje nós temos o pastor Jonatas Henrique, que está conosco. Pastor, bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, né, do pastor Ziziel, Amém. pastora, Amém. né, Natália. A gente fica muito feliz poder contribuir um pouquinho, né, da nossa vida, nossa experiência. Amém. E igual como eu falou, que Deus possa alcançar pessoas. Amém. Né? E eu Amém. sei que vai, porque é projeto dele, é propósito dele na vida Amém. dos irmãos. Então, ele vai alcançar Amém. quem estiver assistindo esse vídeo. Pastor Jonatas Henrique hoje é pastor associado na Comunidade Vida, juntamente com o pastor Cauê, pastor Pedro, pastora Dani, pastora Alda. É um grupo, uma igreja abençoada. Minha esposa e eu estivemos lá há 15 dias para visitar, né, os irmãos, encontramos com eles lá. E não tem como não sentir a presença de Deus logo que entra lá. O calor dos irmãos, a receptividade, a alegria, um monte de criança correndo para lá e para cá. E tá vindo mais criança aí, né? Tá vindo mais crianças para correr e alegrar. Sabe, pastor, que uma igreja com crianças é uma igreja alegre, né? Não só a igreja com crianças. Na verdade, nós falamos de crianças, quando tem criança, tem alegria no lugar. As coisas estão tudo meio fora do lugar, mas a casa está alegre. Assim também é a igreja. Às vezes, aquela igreja que faz muito tempo que não se converte em ninguém. Porque quando alguém se converte, uma criança em Cristo, quer saber, quer buscar mais. E às vezes a igreja faz tanto tempo que não tem uma criança, não está nascendo ninguém ali. E o irmão começa a ver defeito no outro. Isso aqui tem que ficar aqui, desse jeito. Aí o outro vem, muda para cá, já dá briga por causa disso. Aquela casa, a gente fala assim da casa das tias velhas, né? As tias velhas que eu digo não são as irmãs idosas, são as pessoas com a alma idosa. Aquela casa das tias velhas que é tudo arrumadinho no lugar e você fica até constrangido porque você vai lá, coloca o copo aqui, às vezes a dona da casa vem, ajeita aqui e você, nossa, não dá para se mexer. Mas quando tem criança, é uma bagunça, tudo fora do lugar, mas tem vida, tem alegria, né? Então a igreja lá, ela é alegre das duas formas, né? Mas o povo muito caloroso, um abraço aos irmãos da Comunidade de Vida. Está aqui conosco o pastor Cauê de novo, que vocês já conheceram. E nós louvamos ao Senhor por aquilo que Ele tem feito, né, na igreja. O pastor Jonatas Henrique é casado com a pastora Larissa, né? A pastora Larissa e o pastor Jonas estão aqui com a gente hoje, abrindo o coração, contando um pouco de suas experiências. Vocês vão poder serem abençoados por aquilo que Deus tem feito. Pastor Jonas, você nasceu em um lar evangélico, não? Não. Não? Eu, desde criança, não. Quando criança, a gente frequentava até a igreja católica. Fui batizado na igreja católica também. Como quase todo brasileiro, né? Batizado na igreja católica. E eu vim para a igreja evangélica através da minha mãe. Você fez todos os processos lá de crisma, de... Na verdade, eu só batizei tudo. Quando eu comecei a fazer crisma, ia começar a fazer crisma, eu ia para... Crisma, não, na verdade, era catequese, né? Tem a catequese.
ia pra catequese, mas eu falava pra minha mãe que eu ia pra catequese, mas eu ia jogar bola, né? Minha mãe tá vendo hoje, eu acho que ela nem sabe. Como é o nome dela? Rosana. Ó, a Rosana agora. Então eu ia... Nunca é tarde pra corrigir um filho. Então eu ia pra jogar bola, então eu não ia. Acabou que não indo. Mas foi muito pouco tempo, né? Bem de criança. Aí ela foi conhecer a igreja presbiteriana na época. Aí a presbiteriana, daí ela começou a levar a gente. E minha mãe que trouxe a gente pra igreja. Já em Bauru, não? Já aqui em Bauru já. Aí ela trouxe nós pra presbiteriana. Minha mãe parecia, já assistiu aquele filme Dois Filhos de Francisco? É. Que o pai arrastava aquelas crianças pra lá e pra É. cá. Ela Era fazia minha mãe, isso. só que a minha mãe arrastava as crianças pra igreja. Então ela, como eu tenho uma irmã deficiente, era trabalhoso pra ela ir. Mas ela ia assim mesmo. Ela ia assim mesmo. E ela se converteu quando, tua mãe? Minha mãe se converteu por data. Mas antes de casar com teu pai ou não? Depois? Depois. Ah, depois. Minha mãe até foi em igreja católica também. Ah, também. Depois. Aí ela... Ela se converteu na presbiteriana? Presbiteriana. Presbiteriana independente na época. E vocês eram crianças nessa época? Criança. Então ela arrastava essas crianças pra igreja, né? Olha, na verdade, sim, as mães, os pais, enquanto pode arrastar as crianças para a igreja, faça isso, né? Porque tem um momento que você pode, você é autoridade. Vamos, pega todo mundo e não tem escolha, né? Hoje em dia parece que as crianças que mandam, né? Mas em nome de Jesus, usa essa autoridade e arrasta essas crianças para coisa boa, né? Para a presença do Senhor, para ouvir a palavra de Deus. Pelo menos vai entrando e o Senhor vai fazer a obra, não é? Aí ficamos um tempo ali na presbiteriana, né? Tudo. Aí ela conheceu a igreja na época, a Assembleia de Deus Missionária, né? Que é o pastor Cícero, né? Que é o pai do Cauê. Aí ela foi pra lá e, como a mesma história dos filhos de Francisco, ela levava a gente lá. E muitas vezes a gente, criança, não queria ir, né? E ela arrastava, você vai. Interessante que da presbiteriana para a Assembleia de Deus é uma mudança... Era uma mudança, né? Era uma mudança. Mas pra gente, na época, era criança, então... Aí a gente começou a ir lá. Queria mesmo jogar bola, tanto faz presbiteriana ou Assembleia. Sempre na minha infância... Entre presbiteriana e Assembleia, o que isso aqui é? Eu quero jogar bola, né? Na minha infância sempre foi atrás de bola. Eu nunca gostei de desenho, essas coisas. Não, meu negócio é bola. Sempre foi. Aí ela foi pra lá. E começou a levar a gente. E lá a gente começou a participar, né, do corpo da igreja. Aí eu comecei com as crianças lá também, comecei a cantar nas crianças. Eu lembro que eu cantei um dia, né, das crianças. Aí eu falei, muita criança, eu já tava numa idadezinha tudo. Aí eu falei, vem pra Mocidade. Aí começou na Mocidade, lá eu conheci o Cauê também. E a gente foi criando laços. Você tinha que idade nessa época da Mocidade? Da Mocidade eu acho que eu já tinha por data eu não vou lembrar mais, tipo, adolescência, bem no começo da adolescência. 14, 13, 14. Por aí. E começou ali, aí participar da Mocidade, tudo. Aí os meninos começaram a me ensinar um pouquinho de violão, um pouquinho de bateria. Daí a gente veio crescendo. É interessante, nós estamos falando sobre na igreja, quem cresce na igreja, obrigatoriamente você aprende a tocar. Né? Você estava falando aí, eu toco tudo, posso juntar tudo, não dá quase nada. Juntando tudo. É igual tem a base e a gente é a base da base. Tem aqueles que se especializam, meu irmão acima de mim. Ele já foi mais, já estudou, né? Mas lá em casa todo mundo toca alguma coisa. Até minha mãe toca violão, né? Minhas irmãs todas. E tem uma irmã que toca teclado, ela foi um pouco mais pra frente também, toca muito bem. Mas o resto de nós é tudo chá com pão e... O primeiro ritmo meu, eu vou chá com pão. Chá com pão. E começamos a vir tudo. Aí cresci, daí na igreja, tudo. Aí chegou um tempo, né, que a gente conseguiu comprar nossa casa, né, depois que eu casei e tudo. Aí a gente comprou nossa casa e a gente veio pro outro lado da cidade. Aí ficou difícil da gente estar indo congregar lá no pastor Cícero. Só voltar um pouquinho, sua mãe estava trazendo você para a igreja. Em algum momento você se converteu, teve uma experiência com Deus. Isso. E como que se deu isso, mais ou menos, que época? Na verdade, pra ser sincero, de começo foi meio que empurrado. Meio na marra. Meio na marra mesmo. Depois você Até que pegou no tranco. vai criando amizade, tudo, você vai gostando. Aí em 2001, eu lembro que dia 21 de dezembro de 2001 eu batizei nas águas, né? Aí eu comecei a fazer parte, tomar ceia, Santa Ceia, participar do corpo mesmo da igreja. Começou a levar a sério. Comecei a levar a sério.
Aí a gente veio crescendo, veio participando dos cultos, tudo, né? Mas aí chegou um momento que a gente teve que sair, né? Que aí eu fiquei lá, por exemplo, da adolescência, eu saí 7 anos atrás, né? De lá. E a gente veio para a comunidade de vida. A gente veio na comunidade de vida. Então é uma mudança de Aí estilo. no Silvestre, né? É, Jardim Silvestre. Aí é uma mudança de estilo, né? De uma assembleia raiz Assembleia. por uma comunidade, né? O que você mais percebeu diferente? Porque tem as músicas são diferentes, São né? diferentes. Não tinha harpa lá? Só tinha violão, harpa não tinha. Tinha o básico, né? Aí tinha bastante hino da harpa na assembleia, né? Sentiu falta Tinha os conjuntos. Eu acho que um pouco foi quando a gente veio para cá que a gente sentiu foi isso, um pouco a falta disso, né? Mas em relação a palavras, não muda em nada. Né? Isso é muito importante Não muda em porque nada. são igrejas diferentes, um só Deus, né? Amém, né? Glória a Deus por isso, é um Deus só. Tem louvor, tem música, né? Tem música, tem palavra, mas estilos diferentes. É interessante que algumas igrejas que passaram por uma transição, a juventude veio com uma nova proposta, né? Louvores. Vamos deixar a harpa um pouco de lado, né? E vamos tocar alguns corinhos na época, né? Alguns corinhos. E, na verdade, isso era muito difícil para os mais velhos, os mais idosos, acompanhar os corinhos, aquelas músicas novas. Era sofrido para ele, era sofrível porque eles estavam acostumados com aquilo. Então teve igrejas que teve muitos problemas, de tal forma que tinha culto separado. O momento do louvor era separado. Agora dos velhos vão cantar os hinos da harpa e tal. E aí depois a bateria com os adolescentes, né? Os jovens, né? Então parece que não, mas é uma transição muito forte, né? E tem muita gente que nem resiste a isso. Né? Não vou mais naquela igreja, né? Já mudou tudo. Principalmente as pessoas mais idosas são difíceis de sair. A gente que vai ficando mais velho, você é novo, né? Mas a gente que vai ficando mais velho vai ficando mais difícil de mudar, né? Você fica mais maneirismos, né? Difícil de transicionar. E aí você foi para lá e percebeu uma diferença. Uma diferença. Essa e falta... chocou no princípio, um choque. E a gente ficou 3 anos ali, né? 3 anos na comunidade de vida ali. E a gente sentiu. Não cantaram hino da harpa, você foi embora daí. Não, nunca cantei. Não vai cantar hino da harpa aqui nesse negócio? Não, nunca cantei. O 315, o 218. Não. De forma, às vezes tinha um corinho que lembrava tudo, mas não é estilo diferente, né? E aí a gente sentiu. Aí foi 3 anos, a gente começou a desanimar um pouco, né? Eu, juntamente com a minha digníssima. E aí chegou uma época que a gente tava indo um culto, outro não. Um culto, quando pensa que não, a gente parou. Um sim, 2 não. Um 3 sim, não, 2 não. 3 não, um sim, 3 não. Entendeu? 3 não, um sim. É importante esse negócio de um sim, um não, um sim, 2 não. Tem gente aí que fala assim, eu tô indo na igreja, mas faz tempo que você não vai. E você percebe, quanto menos você participa, não é ir à igreja, é estar em comunhão com os irmãos, né? Em contato, porque Deus derrama a graça dele, não derrama em cima da nossa cabeça só. Ele derrama em você, derrama no outro. E quanto mais a gente está junto, mais eu vou pegando um pouco daquilo que Deus derramou. Eu estava pensando sobre isso agora há pouco, antes de vocês chegarem, que sobre Jesus, a Bíblia diz que ele não tinha o Espírito sob medida. Né? Não era por medida. Ele tinha toda a graça, todo o Espírito Santo estava sobre Jesus. E quando Jesus sobe para o céu, para a glória, o Espírito Santo vem e distribui-se entre a igreja. Então, existe uma parte do Espírito em você que eu não tenho acesso. Entre o pastor Cauê, a pastor Larissa, a pastora Nath, que eu não tenho acesso, eu preciso de vocês. Tem uma parte com vocês, é igual quebra-cabeça. Tem uma peça que eu preciso que está com você. E assim nós vamos edificando uns aos outros. Bem por esse lado aí mesmo. E a gente começou a desanimar, sinceramente, a gente não estava indo mais. Aí a gente parou de ir na comunidade de vida, tudo. E um pastor, né, que trabalhava comigo numa instituição de Bauru, né, ele é pastor, já era pastor, né. Aí ele comentou, rapaz, tem que ir para a igreja, né, vocês precisam, né. E ele veio, né, dando suporte, né, vem dando suporte pra gente, orientando, falando, puxando as orelhas às vezes. Essa é a parte da comunhão, né?
Às vezes tem coisas que estão acontecendo com você ou comigo que eu mesmo não estou percebendo. Mas quando eu te ver, eu falo, irmão, olha aí, vamos, né, vamos buscar Deus, né? Não desiste não, vamos lá, vamos incentiva o outro, né? E assim a gente vai ajudando um ao outro, edificando um ao outro. Né? É o pastor Erickson, né? Ele é lá Pastor de Ponta Erickson. Grossa. Então ele trabalhava aqui comigo. Provavelmente ele vai ver esse podcast. Deus abençoe. Vai. Grande abraço, pastor Erickson. Ele gente- fala muito de você, hein? Eu já falei pra ele, falou, me manda o link lá. Quando sair, você já Amém. me manda. Aí ele veio orientando pra gente, né? Fala assim, a gente não ficou sem pastor. Né? Nenhum momento a gente ficou Amém. sem pastor. Aí ele orientou tudo. Aí ele falou, vamos fazer uma campanha na tua casa, né? Eu vou lá com você, como eu venho de segunda e terça para trabalhar aqui, então a gente faz 7 elos numa campanha, né? 7 segunda-feira, para Deus mostrar uma direção para vocês, né? Para ver que igreja que vocês vão, né? Passou a primeira semana, passou a segunda semana, passou a terceira semana, passou a quarta. E ele vindo. E ele vindo. Passou a quinta, né? Passou a sexta. Minha esposa ainda ia numa igreja, mas eu Não estava indo em lugar nenhum. né? Até fui, né? Em uma ou outra, mas não é coisa que te agrada, né? E aí ele chegou um momento que ele falou assim, ó, tem que tomar atitude, né? É o 7º dia, né? Dessa campanha. 7º dia. Tem que tomar atitude, caçar. Aí ele foi embora. Eu lembro como se fosse hoje, ele me mandando um áudio, né? Ele estava na rodovia, né? E Deus falou com ele, falou, rapaz, olha, eu te peço até desculpa. Porque Deus falou comigo assim, como que você fala para ele procurar um ministério, sendo se ele já está dentro de um ministério, né? Aí ele pensou e falou assim, ó, eu vou ir na próxima segunda, tudo, mas vamos abrir, a gente abre um ponto de pregação aí, eu vou dando um suporte para vocês, né? Então, toda segunda a gente começa a continuar, faz. Aí a gente abriu lá na garagem de casa, né? Aquilo que eu estava comentando, a garagem de casa é oficina, é garagem, é área para criança brincar, era a igreja. Aí, Uma área multifuncional ali. multifuncional. Aí começamos a fazer os cultos ali. Aí ele vinha toda segunda-feira, né? Porque eu não tinha muito como se eu faço. Na outra igreja, eu só tocava lá ainda mais ou menos, né? Isso. Ia levando. E eu não tive quem sou eu, né? Eu falo até hoje, quem sou eu, né? Quem sou eu para cuidar de alguém, né? Para cuidar das pessoas. Aí ele começou. Aí ele fez teve um tempo que ele ficou doente. Não sei o que aconteceu, do nada lá ele ficou doente. Ele não conseguia vir trabalhar e, consequentemente, não conseguia tocar os cultos. Aí ele falou, não, Deus mandou te ungir e se vai dar conta, né? Aí ele ungiu a gente, tudo, e a gente começou. Chegou uma época lá, o ponto de pregação tinha 20 pessoas, 25 pessoas. Glória a Deus. Porque era segunda-feira, então o pessoal das outras igrejas ia para lá. Aí minha mãe já veio para cá, então me ajudou, minha sogra. Então a gente começou ali. E apanhava, hein? Aí apanhava, porque é tudo novo. É o que nós falamos esses dias aqui, vai aprendendo enquanto trabalha, vai no caminho, vai trocando pneu, o carro roda. Com o carro andando, é isso. Aí foi aprendendo, né? Mas, fala assim, no momento que a gente decidiu falar que a gente ia tocar a igreja, aí a gente entrou no processo, né? Igual falando da história de José, né? Deus falasse para ele, você vai ser governador, mas você vai passar por isso e por isso. Será que ele ia querer ser governador? Não ia, né? Será? Deixa quieto os negócios aí. Será que ele ia? Tá tudo tão bom aqui na casa do papai mima bastante. Deus não fala, né, o processo, mas ele te mostra o propósito. Entendeu? Amém. Então ele falou e a gente entrou no processo, né? E foi doído, né? Que ele acompanhou a gente esse processo e falou, tudo processo. Porque vocês deram um passo em direção ao reino. Amém. Em direção ao reino. Então, consequentemente, o processo vem. E a gente começou. Aí chegou num ponto que não estava dando mais, né? A garagem de casa não suportava e o pessoal tinha que usar o banheiro dentro de casa e ficava aquela coisa toda. Bem desconfortável, né? Tanto para quem ia. Um lugar não ficou muito adequado para a função, né? Aí a gente decidiu alugar um salão na igreja. Aí um ano atrás a gente alugou um salão. E começamos, né? E começou.
Aí chegou num ponto que vem, né? Vem pessoas e vão. Entra pessoas na nossa vida, nossa igreja e vão. A gente não sabe o porquê, mas Deus sabe de Pastor todas as Jonas, coisas. qual que é, nesse tempo aí com a igreja, pessoas vêm, vão, qual que você acha que é o principal motivo de que faz as pessoas se afastarem? Ah, tá vindo, daqui a pouco não vem mais. O que você acha que acontece com essas pessoas? Talvez, pelo menos das que você teve experiência. Eu acho que não tem entendimento do reino de Deus, entendeu? Vai na igreja, mas não quer muito compromisso mesmo com o reino. Às vezes sabe? quer uma carga rápida, né? É. Tem um pastor que estava orando pelas pessoas, aí chegou alguém, rápido, pastor, dá uma carga rápida aí, rapidinho, dá uma carga rápida, né? Tipo assim, faz uma oração rápida. O que é carga rápida? Tá, bota a mão na minha cabeça aí para carregar a bateria logo. Né? Então tem gente que pensa que o reino de Deus é assim, vai na igreja para carregar, e na verdade você vai à igreja para ter um encontro com o Senhor, né? Para quem não teve, e uma vez tendo o encontro, você leva uma usina dentro de você. Aquilo que Jesus fala, do seu interior fluirão rios de água viva, existe um negócio borbulhando 24 horas, dia e noite, é a presença de Deus, são os rios de água viva que vão fluindo. Né? E o que o pastor fez com você, o pastor Erickson, ele na verdade falou assim, olha, uma vez que brota isso, você tem que botar para fora, agora vai passar para outros. O evangelho, o reino de Deus é isso. Como diz, eu não lembro qual escritor que fala assim, que o evangelho é um mendigo que encontrou comida, que vai falar para outro mendigo onde tem comida, né? Então eu encontrei Jesus, eu só vivo, sem Jesus não consigo viver, e vou falar para todo mundo que eu encontrei, né? Mais ou menos isso que acontece com a gente. Voltando um pouquinho, aí você falou da diferença de igreja, né? Sair de uma assembleia para uma comunidade, né? Um pouco também que Deus levou a gente ali é para ver que Deus não só habitava na assembleia, porque a gente tinha, era a gente... Nós somos os donos de Deus. É, assembleia ali. Franquia, tem uma franquia de Deus. A assembleia, esse povo aqui tá certo, mas não é. Aí a gente chegou ali, a gente tem outra mentalidade, né? Abriu um pouco nossa mente, né? É uma das coisas complicadas, né, de você... Como é que Deus usa aquele irmão, né? Porque tem igreja, por exemplo, que não deixa o pastor não pode ter barba. E aí, chega uma outra pessoa e fala assim, capaz que Deus vai usar o cara de barba, né? Hoje a gente olha para trás e fala, gente, que coisa, né? Eu me lembro que quando eu era criança, meus pais foram para uma igreja pentecostal e, tipo assim, descobriram coisas maravilhosas, do mover do Espírito, dos dons e tal, mas tinha outras coisas assim que não fazia sentido. E uma vez, num dos cultos à noite, o pastor chama um monte de gente lá na frente, umas 12, 15 pessoas. Ó, você está em disciplina porque usou calça, você está em disciplina porque cortou as pontas do cabelo, porque pintou as unhas e tal. Tipo assim, os X9 da igreja, tudo levaram pro pastor. Um dossiê de todo mundo, e todo mundo foi disciplinado naquela noite lá, né? Então, tipo assim, e esse mesmo pastor depois passou por uma transformação, e ele passou um tempo, anos, se arrependendo, encontrava, me perdoa, meu irmão, eu fui ignorante, eu não conhecia as coisas do Senhor e tal. Então a gente às vezes percebe que o quanto nós achamos que somos donos de Deus, né? Não, Deus só fala assim, assim, assim. E é um choque, assim como foi para Jesus. Jesus, o Messias estava ali e quem devia reconhecer não reconheceu. Os conhecedores das leis, das profecias, não reconheceram. Né? Era isso que eu ia falar. É diferente, multiforma e graça, né? Amém. E a gente viu, abriu nossa visão, né? Pô, peraí. Então tudo que eu aprendi... Deus fala aqui Deus também. fala aqui também. Deus está aqui Deus também. fala, né? Deus usa os irmãos aqui também, né? Amém. E a gente não tinha essa visão. E isso serviu. Isso serviu e ajudou a gente muito, né? Na nossa caminhada. E voltando, aí a gente foi pro salão, né? Começamos ali, aí o pessoal desanimou um pouco, né? E tava longe, tinha muita gente que vinha de longe também, tava quase a mesma história que a gente passou também, né? E aí acabou só a família, né? Acabou só a família. Aí começou a ficar difícil, né? Começou a ficar difícil, porque conta chega, né? Chega aluguel, chega água, eu imagino que, chega luz. Eu não sei se já era na pandemia, essa fase Foi aí. pós-pandemia. Porque muitas igrejas, né? Tem igrejas que dependem, tem que pagar aluguel, depende dos cultos, das ofertas. E eu vejo que muitos ficaram em situação muito complicada e muitos fecharam mesmo.
Porque não está entrando, né? Os irmãos, muitos são estimulados a dar o dízimos e ofertas, só estando lá, né? Não tem o costume de mandar, não tiveram a visão. Muitos falaram assim, graças a Deus não tem que dar, vou economizar o dinheiro, né? Vou comer o dinheiro. E muitos tiveram que fazer isso mesmo, né? E muitas das vezes a gente tem que arcar do bolso mesmo, né? Geralmente fica na mão do pastor, né? Fica. E chegou uma hora que foi difícil, porque Deus chegou num momento para mim, falou assim, agora eu quero ter um emprego. Né? Eu deixei um emprego de 16 anos nessa instituição, né? E ele falou, como que foi essa experiência, hein? Sai, eu quero agora. Foi um negócio tão... Porque eu tô perguntando, porque é o seguinte, tem gente que pensa que vai aparecer um anjo para você, uma coisa, nossa, tá aqui o mapa certinho que vai acontecer. Deus fala em todo, se a gente ler uma plaquinha, como se que a gente for numa barraquinha de lanche, Deus fala com a gente, né? A gente foi numa barraquinha de lanche contando a história do Cauê esses dias aí, Deus usando duas pessoas que não eram nem evangélicas e falando com a gente. Falei, tá vendo? Deus fala de várias maneiras, né? Amém. E aí chegou, né? Porque eu trabalhava já nessa instituição há 16 anos. Aí eu comecei a desenvolver meu trabalho por fora também, né? Então eu tinha minha empresa por fora também, né? Então a gente caminhou, com o emprego lá e a empresa aqui. Aí eu falei, queria ter mais tempo pra obra, né? Aí foi acontecendo. Aí a minha esposa engravidou, né? Engravidou. E nesse processo aí a gente já vem desanimando do serviço, né? Ela quer participar com o crescimento da igreja, vai fazendo mais um aí, guri. É engraçado que ela passava muito mal, né? Um dos fatores que ajudou foi isso, né? Poxa, vou deixar minha esposa sozinha em casa, né? Grávida, passando mal, e eu tendo que trabalhar, não consigo sair, eu ficava com a cabeça mais aqui do que lá. Aí chegou um momento lá, eu tentei redução carga horária, disse que no momento não dava. Você não queria abrir mão totalmente? Não queria. Aí eu falei, então tá bom, eu acho que é isso que Deus quer mesmo. Aí eu falei, não venho mais, a partir de amanhã não venho mais. Não vou olhar para trás, não olhei para trás. Não tem apego, pode ver que eu não tenho apego, não sinto falta, não sinto. Sentiu assim, paz de ter feito isso? Eu estou totalmente em paz. E... Uma das maneiras que Deus fala é nessa paz, né? Às vezes você está preocupado. E é interessante que às vezes você está preocupado, até dar o passo de fé. A hora que você deu o passo de fé, é a melhor coisa que eu fiz na minha vida, né? E às vezes a gente ficava com medo, né? Por 16 anos num emprego, né? O salário não era ruim. Não era ruim. Não, o que é pior para dar o passo de fé, né? Deixar um salário ruim, né? Tá bom, mas o salário não era ruim. É um desafio, né? Aí eu deixei. Virei as costas, de um dia e falei, amanhã eu não venho mais. E vim embora. Aí continuei. E Deus foi tão poderoso que Ele honra. Ele honra. Amém. Então Ele me dá serviço, né? Todo dia tem um telefone, o telefone toca, uma mensagem, Deus me dando um serviço novo, né? Um serviço novo. Passou, acho que 3 semanas, uma empresa lá de São Paulo me ligou. Ela falou, é o seguinte, eu fiquei sabendo que você saiu da instituição e você não assina pra gente, você não precisa trabalhar, só assina e a gente te paga um salário. Hoje, qual é o telefone desse pessoal? Te paga um salário. Eu falei, amém? Eu falei, amém, né? Da onde que vai acontecer isso, né? Porque essa profissão minha, além de eu ser fisioterapeuta, né, eu tenho um técnico, né, tenho formação na Abotec. Então tem pouquíssimas pessoas, em Bauru acho que tem 2 só que tem essa certificação. E tem os equipamentos que você fabrica precisam dessa certificação? Precisa. E aí essa empresa Que coisa, né? Mensagem. Ela falou, você quer tudo? Tipo assim, eu te pago pra você não trabalhar. Não me apareça aqui no trabalho. Eu só fui lá para assinar carteira de trabalho, uma coisa assim, pegar a documentação. Maravilha. E eles pagam, no mês cai lá o salário, tudo, e eu não preciso trabalhar. Então eu falei, é Deus. Amém. Deus, porque quem faz isso hoje? Né? Na onde que tem isso? Né? Então eu tenho empresa por fora, tiro minha renda, tenho os seus clientes, salário, tenho esse outro salário, e Deus vem nos sustentando. Amém. Nos sustentando nessa área, né? Glória a Deus. E a gente vem ajudando pessoas, né? Pessoas com deficiência, né? Prótese. Pastor Jonas,
tem muitas pessoas que têm chamado de Deus, mas têm insegurança, como que eu vou me sustentar, né, como que eu vou fazer. E é uma preocupação legítima. Mas você pode optar entre ficar nessa dúvida e tentar se defender, ou confiar no Senhor, porque o chamado do Senhor, o Senhor, quando você está na folha de pagamento de Deus, Ele vai cumprir, né? Ele vai honrar aquilo o seu chamado. É interessante o Elias, Deus fala para ele, já estava uma seca horrível, vai, né? E ele vai, e chega na beira do rio, né? E a Bíblia diz que todo dia um corvo trazia carne e pão para ele, né? Precisam milagres. Aí o ribeiro seca, Deus fala assim, olha, você vai para Sarepta, porque lá tem uma viúva que eu já falei para ela. Já falei para ela que ela vai sustentar você. E quando ele chega lá, é interessante que a viúva também estava na luta, né? Ela estava também eu abençoo, não abençoo, obedeço ou não obedeço, só tenho isso. Porque quando ele fala para ela dá uma desentendida. Ela dá uma de que não estou sabendo de nada, não. Mas quando ambos deram um passo de fé, tanto o profeta quanto ela, e veio a provisão do Senhor. Vem de acordo, né? E assim, o telefone toca, ó, tem uma proposta de emprego pra você quer? Ontem mesmo 2 pessoas me ligou, e semana passada mais um. Eu tenho uma proposta de emprego pra você. Falei, não. Olha aí. Falei, não. Aí foi no que me deu isso. Tipo, parece que Deus dá um outro start. Falei, ó, Deus, vou te levar a um outro patamar, né? Você tá aqui, você tá cuidando da obra, vou te levar um degrauzinho a mais, né? Glória a Deus. Então, vou te dar um pouquinho mais de sabedoria pra você poder ajudar. Aí a gente, voltando pra área da igreja, a gente ficou difícil manter o salão, tudo. E Deus vem falando. Aí Deus colocou, reintegrou a amizade com o pastor Cauê, né? A gente já se conhecia de... Vocês ficaram meio distantes quanto tempo, assim, sem se falar? Meio cada um num canto, cada um fazendo seu chamado. Não, a gente se via direto, né? Mas nunca assim. Agora, Cauê, a gente tá na intimidade ali, eu e ele ali, tanto é que o irmão quiser caçar ele, pode me ligar. Não, agora eu só para falar com ele, eu só falo com você. Aí a gente vem conversando, a gente Ó, vem falando. Quem quiser falar com o pastor Cauê, fala com o João, porque ele tem celular, mas ele não usa. Aí Deus veio falando com a gente, Aí chegou no momento, e minha esposa falou assim, o que a gente vai fazer com o salão, né? Parece que tá difícil, né? Tá difícil. Aí eu falei, Deus, fala com a gente, né? Mostra o caminho, né? Aí sempre vem uma pessoa, falou, achei que vocês iam ficar junto com o pastor lá, Cauê, de volta, né? Na comunidade Vida, né? De volta. Aí veio minha mãe, veio a avó da minha esposa. Então, falei, é a confirmação de Deus, né? Aí eu conversei com o meu pastor, né? Falei, ele vai ser meu parâmetro, né? O que ele falar, vou ver o que vai ser. Ele falou o seguinte pra mim, as decisões que vocês tomarem, a gente está totalmente de acordo com vocês, né? Aí eu conversei com o Cauê, tudo certinho, né? Falei, Cauê, a gente vai colocar uma responsabilidade nas suas costas. Porque queira ou não, é uma responsabilidade, né? Uhum. É um ministério se juntando ao outro, né? Amém. Aí é uma responsabilidade, né? Aí eu falei, vou jogar uma bomba nas suas costas, né? Aí ele falou, não, e ele ficou todo feliz. Aí começou a conversar, tudo. Aí conversei com o pessoalzinho ali da família, tudo. Ele falou, não, a gente vai com vocês, a gente vai pra lá, a gente vai. Aí a gente entendeu que Deus queria a união, né? Que Deus quer, o que a gente sente hoje, Deus quer a união. Amém, amém. Né? Falando em união, você concluindo aí, quero que você fale aquele projeto de vocês lá, que não é de hoje o projeto, né? Não, Deus deu pra nós num culto. A gente fez um culto lá, esse pastor Erickson veio, Deus deu um projeto pra nós ali. Que legal. Mas depois a gente chega nesse ponto. Vamos lá. Aí ele falou, não, a gente recebe vocês tudo, né? Aí a gente foi pra lá. Uma coisa interessante, que desde quando a gente abriu o ministério, que eu falo, se for só por causa de uma alma, Amém. já valeu a pena. Valeria a pena. O meu pai,
Meu pai nunca entrou na igreja evangélica. Ele entrava de vez em quando ali para levar minha mãe. Ele sempre foi de levar minha mãe. Levar e buscar, levar e buscar. Ele nunca entrou, né, na igreja evangélica. Coisa, né? Nunca. Aí ele começou ali, em casa. Então ele ia, ele ficava ali, ficava de cantinho, começou a participar do culto, né? Começou a frequentar, né? E ele é tipo assim, tinha o horário do culto, era 7h30, 8 horas. Ele acelerava minha mãe, vamos pro culto. Vamos pro culto. E meu pai é um diácono, mas você vê que é um diácono, um serviço de diaconato, né, que ele faz com amor. Amém. Ele tá em processo ainda, né? A gente fala assim. Aí E eu quem falo, não está em processo? eu falo assim, se for só por causa dele, valeu a pena. Amém. Entendeu? E valeu a pena. Aí ele veio gostando da igreja, tanto é que hoje ele se veste social para a igreja, o culto, né? Tem uma Bíblia, anda com Bíblia. Que né? bênção. Então a gente vê Deus Amém. trabalhando, né? Valeu todo o esforço, Valeu, né? valeu. E hoje a gente tá lá com eles, né? E meu pai tá junto. Meu pai tava lá, participando Amém. do culto lá, domingo. Amém. E Deus Eu tá vi lá. fazendo Que a obra. E por enquanto a gente tá ali, a gente vai ficar ali com eles, né? A gente vai participar do corpo da comunidade de vida. A gente vai auxiliar eles também, ajudar eles, né? E Você já conhece a maior parte do pessoal lá, não? já conhece, Já, a gente... né? Já é de cá. já Não é sei de nem cá. porque, não sei nem porque fez a apresentação lá. A gente sempre tava, porque a gente já participou da igreja ali um tempo, 3 anos, aí a gente saiu, Aham. né? E estamos retornando, Amém. né? Retornamos domingo, né? Que bênção. Oficialmente. E eu tive o domingo. prazer de estar lá bem nesse dia, hein? Nesse dia. Sou testemunha. E a gente voltou. E a gente não sabe, a gente imagina só, né? Mas o propósito de Deus na nossa vida ali. Seja qual for, é bom, agradável, É agradável. perfeito, é tudo de bom. E Deus vem falando com a gente sobre essa união. Amém. Essa união. Então hoje eu ouço bastante o Cauê, ele fala, nossa, você ouve, mas fala demais, né? Aí ele me ouve, então a gente troca bastante experiência, né? Amém. E é uma área que eu acho que ele estava em falta, né? E né, de trocar essas experiências. É e muito eu bom também. ter parceria, né? É. Parceria, assim, Davi e Jonas. É Cauê e Jonas, né? Gente para caminhar junto, compartilhar experiências, um ajudar o outro numa área, aquilo que o amigo, como o ferro e o ferro se afia, assim o amigo ao seu, né? Assim o amigo ao outro, né? Então aquilo que falta para você, ele tem aquilo que ele tem. E é boa essa caminhada. Jesus, interessante que quando Jesus manda os discípulos, ele manda de 2 em 2. Vão de 2 em 2, porque um encoraja o outro. É o Pedro e João na porta do templo, talvez juntou um pouquinho da fé que um tinha com a fé do outro e fizeram o paralítico andar. E Talvez um só não faria, mas 2 conseguem, né? E é estilo diferente, sabe? Ele pensa muito e eu faço muito, às vezes, entendeu? Às vezes ao contrário. Ele faz muito e eu penso. Uma bênção. Então Deus junta. E a gente passa o dia conversando. Aí deu certo dele lá trabalhar comigo, ele faz um serviço lá, eu ajudo ele no serviço dele ele também. Então a gente tá. Por isso que a gente fala, precisou falar com ele, liga pra mim. Liga pra mim. Então a gente tá caminhando, né? Amém. Eu tô numa. A gente tá aprendendo, né? Eu falo sempre, porque eu, né? Porque eu, né? Cuidar de alguém, ajudar e orar por pessoas, né? Eu não sei, mas. Por que não você? Então, Né? Aí eu falo, tô na mão de Deus. Então, Amém. Deus, faça, que eu seja uma ferramenta, um instrumento Amém. usado por ti. Então, esse momento que eu saí do emprego, me deu um outro estalo. Falei, nossa, agora vamos que vamos, né? Vamos que vamos. E a gente tá aí. Amém. Força jovem e tem muito o que fazer. Tem. Né? A seara é grande. E sabe que esses dias eu estava pensando que uma das orações que Jesus pede para fazer e a gente quase não faz. Orai para o Senhor da seara que Ele envie trabalhadores. É muito raro a gente fazer essa oração, né? E é uma oração que Jesus pediu para fazer já há 2000 anos atrás. Se o campo já estava branco naquela época, está quase perdendo já, né? Já perdeu muito. Amém. Levanta trabalhadores, Senhor, levante trabalhadores para a sua seara. Você que está aí, seja levantado por Deus para a seara, porque a seara é grande e o Senhor precisa de trabalhadores. Seja levantado em nome de Jesus.
o projeto de vocês. Projeto. É que o Jonatas falou para mim um projeto que ele e o Cauê vem desenvolvendo, né? Tá na gestação aí, tá na incubadora, e eu achei muito pertinente, é uma coisa que Deus tem colocado no nosso coração, algo muito parecido, e eu gostaria que você compartilhasse com a gente. A gente já estava nessa comunhão de volta, né? A gente voltou nessa comunhão. Então, esse pastor meu lá de Ponta Grossa, o Erickson, a gente trouxe, falou, vamos fazer um culto aí na sua igreja, né? Na igreja do Cauê. Aí no culto lá foi uma benção, tudo, Deus chamou o Cauê, né? Ele chamou lá, falar pra você, né? Deus entregou umas coisas e chamou eu. Chamou, ó, o que eu dou pra ele, eu tô dando pra vocês. Então vocês, tipo assim, façam um projeto, né? Pra unir esse povo. Então Deus já vinha falando pra gente de união já faz tempo, né? Pra unir. E Deus entregou. Entregou, a gente tava naquele êxtase, Deus falou comigo, né? Tal, né? Dessa forma, dessa maneira. E a gente começou a desenvolver esse projeto. Esse projeto se chama Unibauru. Unibauru. O que é o Unibauru? O que é o Unibauru? O que é o que é? O que é o Unibauru? Esse projeto... Conte pra gente. Esse projeto a gente leva igrejas, né? Por exemplo, a gente pegar o pessoal do louvor, alguém para ministrar a palavra, a gente levar até uma praça, né? A praça, ali fazer um culto, né? Ou em outra igreja, ajudar. Tem uma igrejinha pequena que tá precisando disso, a gente ir lá ajudar eles, né? A proposta é união. União. E captar pessoas, né? Tá precisando de tal coisa. E pegar essas pessoas que, por exemplo, na praça ali, nessa região, centro comunitário que seja, uma área de lazer, não sei. Essas pessoas aí, e levar numa igreja próxima ali, né? Pastor, cuida dessa alma, dessa vida, né? Porque o reino é isso, né? A gente tem, né? Que ministrar na vida deles, mas alguém tem que cuidar, né? Amém. E a ideia não é buscar as pessoas e levar para minha igreja. Não é para minha igreja, porque não é isso. Não é isso que Deus quer, né? Não é para mim, né? Amém. Deus quer, é pro reino. É pro reino. Então, esse é o nosso projeto. E a gente já fez um projeto. Conta aí, como é que foi? A gente já fez um projeto, não, a gente fez um culto, né? A gente fez culto na própria igreja mesmo. A gente colocou louvor, tudo, a gente misturou o pessoal lá, tudo. E teve outras igrejas que participaram? Não, nesse primeiro... No piloto? Não, aí trouxe o pastor para ministrar. A gente só fez as duas igrejas que eu tava. Tá. Na verdade, uniu as duas igrejas para um... Tanto é que dia 8 a gente vai fazer de novo. Poxa, que legal. De novo, né? A gente não intitulou como Unibauru, mas queira ou não, vai ser. A gente vai fazer lá no Pastor Cícero, lá no... Nova Esperança? Nova Esperança, na Assembleia de Deus, Semeadores da Última Hora. É quando vai estar o pastor aí? O pastor de Ponta Grossa vai vir. Então a gente está desenvolvendo. Poxa, que pena que a gente não vamos estar aí, senão íamos participar. A gente vai estar viajando esses dias. Nós estamos desenvolvendo e nosso projeto é esse. A gente já tem Deus mandou uma pessoa fazer um logo, Deus usou uma pessoa para fazer o logo para nós. Se olhar o logo lá, você vê que é bacana, você vê que Deus deu, né? Em cima da proposta. Em cima da proposta, mas certinho. Que né? Nem tirar, nem que pôr. E essa pessoa não é nem evangélica. Amém. Né? Pra você ver como que Deus usa tudo. Usa quem Ele quer. Deus usa o que tem a mão, né? O que tem disponível. E a gente só está na dispensação de Deus. Então, amém. Não onde Deus mandar, a gente está indo. Amém. Amém. É uma bênção, né, ver esses trabalhos voltados para fora, voltados para o corpo de Cristo, para o reino de Deus. A seara é grande, a igreja não é nossa, né? Infelizmente, nós aprendemos já por muito tempo, recebemos um ensinamento um tanto equivocado de que o meu reino, a minha igreja, o meu povo, e tem igrejas que até proíbem, você não vai visitar outro. Quem vai visitar outras igrejas, a pessoa é disciplinada, censurada, e isso realmente entristece o coração do Senhor. Porque a proposta do Senhor, quando Jesus ora pelos discípulos em João 17, ele diz assim, para que eles sejam um, não para que eles sejam 1 milhão, né? Para que eles sejam um, como nós, como eu e o Pai somos um, que eles sejam um também. E é uma barreira muito difícil, né? Principalmente os pastores, porque pastor tem
tem muitos ciúmes da ovelha, né? Eu vou perder essa. Tem pastor que não leva ninguém para pregar na igreja dele com medo de, nossa, aquele pastor prega melhor do que você, fala o pastor, né? Vamos na igreja dele. Aí, pastor, não vão, não leva ninguém lá. Insegurança, né? Sendo que o reino de Deus está aí, né? Você vai lá, joga uma sementinha, o outro vai lá, rega, e quem dá o crescimento é o Senhor, né? Tudo do Senhor, né? Eu creio que quando nós temos essa visão, agrada muito o coração do Senhor, né? Parabéns pela visão de vocês, aquilo que Deus tem colocado no seu coração e no coração de vocês, sobre essa proposta de unidade do corpo de Cristo, porque é isso que o Senhor quer. E eu creio que o Espírito de Deus está movendo a igreja para isso. Tá. Nós conversamos aqui, recebemos aqui uma pastora ontem, um casal de pastores, né? A pastora foi entrevistada e, tipo assim, parece que fala a nossa língua, né? Essa mesma visão, essa mesma proposta. E o Senhor tem colocado pessoas no nosso caminho com essa visão, né? Parece que Deus está movendo as águas mesmo, nos bastidores Deus está fazendo alguma coisa. A gente não sabe exatamente o que é, mas sabe para onde está indo, que caminho está indo. Que é esse caminho da unidade, da união do corpo de Cristo, né? De uma só visão, um só reino, né? Várias visões, mas um reino só. Vários modos de trabalhar, mas um só propósito, né? Com essa visão de reino. Pastor Jonatas, se você tivesse diante dos seus últimos minutos na terra e pudesse falar as últimas palavras para alguém que estaria ouvindo você, o que você diria para essas pessoas? Eu iria lá em João, se eu não me falha a memória, João 16:33, né? Tenho dito isto, né? Para que tenha paz, né? Amém. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Porque eu venci o mundo. Então, para você que está nos assistindo aí, você está num leito de hospital, a gente não sabe, dirigindo um carro, você está na sua casa, você está passando com algum problema na família, no emprego, no matrimônio, né? E eu falo assim, não desista. Amém. Não desista. Deus quer que você continue, né? Continua. Não dê passo para trás, sempre passo para frente. Amém. Né? E Deus vai trabalhar no seu coração, né? Então não desanima, né? Aflições vão vir, né? Quem disse que seria fácil? Não é fácil. Não é fácil. O processo é doloroso, mas o propósito é garantido por Deus. Aleluia. Então, fique nessa fé, não desanime, que Deus é com vocês. Amém, amém. Eu gostaria que você orasse, que tem pessoas ouvindo essa palavra que precisam da graça e do toque de Deus agora na vida dela. Amém? Amém. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Papai querido Jesus, vai visitando, Senhor Jesus, cada um, Papai querido. Amém, Senhor. Às vezes, assistindo esse vídeo, Papai querido, nessa parte final, Deus, amém, toca no coração, sim, Papai Senhor. Querido, Senhor. Em nome de ministra Jesus. Em cada coração aí, Papai querido, amém, Senhor, meu Deus, Senhor. Meu Pai. Senhor, essa pessoa que está no leito, Papai querido, visita, sem Senhor. Estímulo nenhum para viver, Papai querido, restaura a saúde, Papai querido, restaura a vida, Papai querido, sim, Senhor, meu Deus, mostra cada vez mais a direção, o caminho, Senhor, sim, meu Deus, que deve seguir, que deve ser guiado por Ti, Pai. Vem, Senhor, abençoando as famílias, Papai amém, querido. Senhor. Trabalha, Senhor, nas famílias, Papai querido. E o diabo é terrível para querer destruir as famílias, Papai querido. Mas Tu vem, Senhor, com suas fortes mãos, Papai amém, querido. Sim, proteja, Senhor Jesus, a cada um da família, em Papai querido. E não deixe, Senhor Jesus, nem desviar para a direita, nem para a esquerda, Senhor. Mas que siga ao alvo, que é Ti, Papai aleluia, querido. Senhor. Vem, Senhor, trabalhando na nossa cidade, Papai querido, Senhor, meu Deus, amém, meu Pai. Senhor. No nosso estado, nosso Brasil, Papai querido, cubra, Senhor Jesus, com suas fortes mãos. Amém, é que eu te peço, Senhor. Jesus, e te agradeço. Amém. 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 Que Deus abençoe a sua vida fortemente, grandemente, poderosamente. Pastor Jonatas, muito obrigado. Eu que agradeço. Pela sua vinda aqui. E pastor Larissa, Deus abençoe a sua vida. Pastor Cauê, bom tê-lo aqui novamente. E que essa nova fase seja de muita bênção para todo mundo. Para todo mundo. Amém? Amém? Muito obrigado. Amém. E então convidar a voltar outras vezes aqui. Tá bom? Viemos. Amém. Deus abençoe a sua vida. Em nome amém. De Jesus. Principalmente quando eu digito você. Já tá gravando, tá? Pode fazer o teste. Fala alô. Aí. Alô. Jonatas Silva. Jonatas Henrique. Eu não gosto de falar só Silva. Jonatas Henrique da Silva Saura.